Para finalizar a arguição, né, eu passo a palavra à última examinadora, que é a professora Antônia Coutinho, e a quem eu agradeço profundamente por estar aqui. Muito obrigada. Quero começar naturalmente por agradecer muito calorosamente o convite para participar nesta banca, agradecer às duas orientadoras de um doutoramento, de um doutorado em cotutela, portanto, às duas orientadoras da UFC e da Nova, saudar as colegas e o colega da banca, saudar todas as pessoas que estão a querer acompanhar a Isabel neste momento histórico do seu percurso académico e, claro, deixo para o fim, mas para a Isabel esta última palavra, já não vou muito a tempo de lhe desejar felicidades para estas provas que estão quase no fim, mas saudar-lhe, dar-lhe desde já os parabéns pelo trabalho realizado e naturalmente os parabéns são extensivos às duas orientadoras, dizer também que foi com muito gosto que li e que aprendi com a sua tese, que é muito estimulante e, como já foi dito por outros colegas, acho que o seu trabalho tem qualidades de coragem, de inovação, de enfrentar desafios que estão aí para toda a gente e que a Isabel enfrentou. Tem outras qualidades, parece-me, e vou rapidamente referir algumas questões mais gerais dos aspectos positivos. Não tome isto como depreciação, mas a sua tese levanta tantas questões tão estimulantes que eu tenho vontade, desculpe, de passar rapidamente pelos aspectos mais positivos e pegar nas questões que são interessantes para pensar. Obviamente, parece-me que é um trabalho que está muito bem estruturado, que fluente, todos estes aspectos também já foram referidos, não quero deixar de os sublinhar, bem organizada e, como disse, com um tema que enfrenta as dificuldades próprias de um tema ainda inovador e, portanto, se debate com algumas das dificuldades que já foram referidas. Estes aspectos muito positivos, digamos, não impedem algumas outras questões, mas eu gostava, Isabel, de reiterar isto, dizer algumas das questões que eu vou levantar têm a ver com o caráter provocadoramente positivo ou positivamente provocador do seu trabalho, no sentido em que abre muitos caminhos, levanta muitas questões e, portanto, eu vou elencar algumas delas de uma forma até um pouco, para ser completamente franca, até um pouco do ponto de vista, completamente franca do ponto de vista daquilo que me suscita a mim própria, e em alguns casos se calhar vou enunciar alguns aspectos que podem parecer um bocadinho ao lado que a Isabel diz. Bom, não vou comentar, vou avançar. Eu vou tocar duas primeiras questões que têm a ver com com os objetivos e aquilo que a Isabel chamou as decisões metodológicas e depois passo então para algumas questões mais pontuais e talvez mais dispersas. Em relação à questão dos objetivos, eu acho que até já houve aqui posicionamentos diferentes, nada disto, enfim, é muito determinante, os objetivos estão enunciados. A minha questão, que não é bem questão, tem a ver com a forma como eles aparecem no resumo e na página 11. Não é preciso ir ler, eu vou dizer aqui rapidamente uma das questões, no resumo, o final do resumo, mesmo o final, a Isabel diz, o propósito desta tese não é descrever tais critérios analíticos, refletir sobre as consequências que um olhar interacional mais amplo sobre o contexto digital impõe, e isto parece-me completamente claro e correspondente àquilo que faz, e termina, e demonstrar que a consideração da interação é condição fundamental para a própria definição de texto sustentada pela linguística textual desenvolvida no Brasil. Na página 11 também diz a nossa proposta de reexame do fenómeno da interação a partir de uma perspectiva textual. Eu sobre estas formulações tenho alguma reserva, e é uma reserva que assenta no próprio discurso da Isabel, que, como há bocadinho foi referido, começa por citar
eu vou dizer Voloshinov, porque o capítulo da interação verbal é marxismo e filosofia da linguagem, inequivocamente Voloshinov, e toda a importância da interação verbal, e toda a gente que trabalhou em linguística textual a partir da descoberta de Bakhtin Voloshinov refere a interação. Claro que não é a interação como a Isabela está a colocar, não é? A minha questão é que me parece que estes objetivos estão um bocadinho, digamos, pela ordem inversa, não é? Quando diz recolocar o problema da interação na perspectiva dos textos digitais, da interação digital, etc., de acordo. Agora, a relação, digamos, a questão que isto põe à linguística textual no Brasil e noutras partes do mundo tem a ver com a forma como a linguística textual integra ou não, ou ainda não, ou de que forma integra os textos produzidos com todas as características que a Isabel descreveu, não é? Portanto, é aqui quase uma espécie de, não sei, como digo, inversão, é uma questão de formulação, mas que me parece importante exatamente porque toca numa questão central que é da interação. Eu tinha aqui apontado a questão da relação entre interação e texto está demonstrado pelo menos desde Voloshinov. Bom, passo à frente para a questão do capítulo das decisões metodológicas, que me parece interessante. A Isabel já explicou um bocadinho, isto faz parte das formatações das instituições, etc, etc. Eu acho que o capítulo tem, agora estou a dizer capítulo, não sei se é capítulo secção, não é importante, tem informações que são muito úteis e muito cuidadosas e que são importantes. A minha questão tem a ver com isto. A Isabel diz, em mais do que um momento, diz, por exemplo, na página 11, que a página 11, 12 tem ali alguns tópicos importantes do ponto de vista dos objetivos e das metodologias, diz ainda escassos os trabalhos na área da linguística do texto relacionados ao fenómeno da interação, eu diria em particular da interação digital. Empreendemos uma pesquisa de dimensão teórica sustentada em observação e análises empíricas. Isto é, em alguns momentos iniciais, a Isabel reforça esta ideia de que é um trabalho de caráter teórico, perfeito, tudo bem, não tenho nada contra, antes pelo contrário, sustentado em observação e análises empíricas. É este lado que me parece que faria falta ser referido na parte das decisões metodológicas, no sentido de dizer, a Isabel fala da caracterização da pesquisa, fala da delimitação do universo e da amostra, e aí introduz bem já o problema da mídia que acabou de ser discutido, eu também tinha aqui apontado, vou passar à frente, porque me parece uma amostra muito larga, muito ampla, mas a questão é, nunca é dito qual é o papel desta amostra, isto é um papel de exemplificação. Quem lê vai percebendo que é isto que refere, não é? São análises que pretendem sustentar, não é? Não é uma análise de um corpus sistemático. E, portanto, talvez isto merecesse uma palavrinha que não é muito complicada, mas que de alguma forma não sei, ligaria às pontas, talvez. É só uma questão de antecipar um pouco aquilo que quem lê vai descobrindo, embora aqui esteja rapidamente enunciado, mas eu julgo que nesta página 11 e 12 isto está enunciado, mas como depois, por causa das condicionantes que a Isabel já referiu, ter que ter uma parte centrada sobre questões metodológicas, quando nós lemos esta parte da questão metodológica, dizemos a amostra, o universo e a amostra, mas a amostra de quê, para que efeito? Uma pequena explicitação poderia ser útil. Arrumados estes dois aspectos, vou tocar em alguns aspectos mais soltos e depois a Isabel comentará o que quiser, como lhe parecer mais interessante, sem problema nenhum. Vou comentar alguns aspectos. Um deles tem a ver com uma questão que também já foi tocada, que aparece nas páginas 57 e seguintes. A Isabel diz na página 57
As nossas hipóteses iniciais sobre a relação texto-interação já apontavam que, em alguns casos, os limites do texto coincidiam com os limites da própria interação. Como podemos verificar, e depois com o exemplo, e dá um exemplo do Google Docs. Nada, o exemplo parece-me claro. A minha questão tem a ver com o seguinte. Vou aqui invocar Broncar, não para dizer que teria que estar aqui mais, não acho que a escolha dos autores segue o percurso que as pessoas constroem, isso não me incomoda nada, mas só para dizer que na definição de texto de Broncar, uma das questões que é central é dizer que o texto não é uma unidade linguística, é uma unidade comunicativa cujo fecho e cuja abertura coincide com o fecho e a abertura da interação. Eu quase me lembro disto de cor porque em Lisboa, no grupo que já passou por várias designações, no grupo em que trabalhamos, discutimos isto afincadamente porque nós sustentávamos o texto, enfim, a dimensão linguística do texto e a questão de saber como é que essa dimensão linguística se articula com este lado não linguístico comunicacional. Porque é que isto para mim é importante? Não, como disse, não é para dizer que devia estar aqui mais por um cá, porque isso tanto me faz, não é essa a questão. É dizer, alguns aspectos de alguns textos digamos, da prática ou da interação digital, mostram aspectos que já estavam noutros textos. E a minha questão é, descolar como se tudo fosse completamente novo, é também um olhar que me parece que corre riscos, isto é, neste caso, por exemplo, a Isabel a seguir, muito à frente, não é a seguir, peço desculpa, é muito à frente quando fala do sistema, dos sistemas semióticos, quando fala do sistema semiótico sonoro, dá um exemplo, não, refere como este sistema é importante, tem um papel importante, muitas vezes marcando os limites do texto, como acontece, por exemplo, na interação ou a interação com a mídia podcast. Eu digo, um texto como um texto de rádio normalíssimo, o ambiente sonoro também marca o princípio e o fim da interação. Uma conversa muitas vezes termina com o fim da interação, adeus até à vista. Isto é, esta coincidência não é uma especificidade exclusiva. O que é próprio destes textos que a Isabel analisa são as formas e a diversidade de formas, eventualmente, e os problemas que essas formas nos colocam. Não é exclusivo destes textos, diria eu, mas gostava de saber se a Isabel depois concorda comigo ou admite esta hipótese ou não. Não me parece absolutamente exclusivo destes textos. Parece-me que acontece em vários outros, se calhar, tal como estes textos digitais colocam problemas, que a Isabel acabou há bocado a responder à Eduarda a enunciar, outros textos mais clássicos, se quiserem, também colocam às vezes algumas dúvidas ou algumas ambiguidades, mas a questão do texto enquanto unidade comunicativa e não unidade estritamente linguística coincidir com a interação é um dado que faz parte de uma certa concepção também de olhar sobre os textos, diria eu. E, portanto, aqui este olhar que é, como é que eu ia dizer, talvez um olhar de vai e vem entre aquilo que estávamos habituados a ver, aquilo que os textos digitais nos trazem e como é que este diálogo ou esta interação também nos pode ter uma visão mais ampla, talvez seja útil. Fica como uma reflexão. Depois, estou a ver o tempo, ainda tenho um bocadinho, não tenho? Ainda tenho 5 minutinhos, Mónica. 5 minutinhos. Ainda tenho. Ok. Mais do que isso, professor. Ok. Fique à vontade. Prefere que a Isabel fale logo sobre a primeira questão? Eu acho que posso acabar se a Isabel não se incomodar e depois a Isabel fala, comenta o que lhe parecer mais útil, mais interessante, sem problema. O ponto 3.2 da abordagem pós-dualista parece-me absolutamente um ponto central do seu trabalho, que é muito desafiador, que levanta questões. Eu vou levantar aqui só uma
que tem a ver com isto. Tem a ver com a concepção de Pavot, Marianne Pavot, não é? Sim, Marianne Pavot, quando afirma, quando fala da composição híbrida das unidades linguageiras online, a questão também já tem vindo a ser discutida. A Isabel assume isto na página 89, quando diz: pleiteamos um conceito que permite observar a interação em contexto digital a partir de uma perspectiva textual, integrando a ideia de hibridismo entre aspectos linguageiros e aspectos tecnológicos. Eu percebo, acho que isto é uma via, aliás, a Eduardo há bocadinho até disse, isto não é uma opção. A questão que se me coloca é, de que é que falamos quando falamos de aspectos linguageiros? Isto para mim, no mínimo, não é claro. Isto é, estamos a falar de unidade de blocos textuais, estamos a falar de unidades de língua, estamos a falar de quê? E a minha questão é, onde é que fica a língua nisto? Não é necessariamente, não pretendo. Eu percebo a perspectiva pós-dualista, não tenho a certeza pessoalmente que me situo nela, mas isso tanto faz, não é? O meu ponto de vista não interfere nem impede de ver, digamos, o dinamismo dos caminhos possíveis. A minha questão é, do ponto de vista das ciências da linguagem, a perspectiva, o que é que a perspectiva como é que a perspectiva pós-dualista integra a língua? Porque é mais fácil ver tudo o que é diferente. Aliás, depois há uma outra questão que tinha apontado, mas que agora não consigo deixar de referir, que é dizer, quando tratamos dos sistemas do texto como multimodal, absolutamente de acordo, nenhuma discussão, mas depois temos os sistemas semióticos, o escrito, o sonoro, o oral, etc. E eu pergunto, e a língua, que é um sistema semiótico, onde é que fica? Qual é, isto é, como é que a língua interage com isto tudo? Porque a certa altura parece que estamos a lidar apenas... Aliás, há aqui o exemplo, que é um exemplo de Pavot, que é as palavras clicáveis ou tecnopalavras, e a própria forma como é referido mostra que, a meu ver, esta noção ainda tem que ser trabalhada em interação com a noção linguística, porque dizer a tecnopalavra é uma palavra clicável, de acordo, mas isso é é alguma coisa tecnolinguageira, até aí eu consigo perceber, mas qual é a relação entre isso e as unidades linguísticas e aquilo que é de natureza textual? Isto é, como é que se estabelece essa relação? Passo para a minha última questão, teria várias outras, mas para a minha última questão, que é a propósito também toca uma questão que já foi discutida, que é da mídia do suporte, a propósito da figura da página 84, que é a figura sobre o conjunto de fatores tecnolinguageiros na interação em contexto digital, que depois a Isabel retoma, completa, na página 165, figura 4, completando depois das análises feitas, essa interação é interessante. A minha pergunta é uma coisa muito concreta e é: mídia e suporte nestes esquemas não deveriam estar mais próximos? Não deviam tocar-se de alguma forma? Isto é, a própria Isabel diz, algures, página 111, na realidade, para nossos objetivos de pesquisa, assumimos suporte como locus físico, a parte mais material dos elementos de interação. Consideraremos que o suporte adquire função tecnolinguageira nas interações em contexto digital, pois, além de abrigar mídias digitais, faz outra coisa qualquer, estou a abreviar, isto é, a própria Isabel estabelece uma relação que parece uma relação de inclusão. Eu percebo que não seja sempre uma relação de inclusão. A minha questão é, aliás, com toda a discussão que também houve antes, também me reforço este ponto, é na concepção e na representação esquemática que nos dá, no mínimo, talvez suporte e mídia
devessem estar mais aproximados, mais em interação, talvez, diria eu. E pronto, eu vou ficar por aqui. Eu diria que poderia conversar, é pena não estar já em Lisboa, podíamos conversar, falar 3, 10 horas sobre isto, teria muitas questões. De qualquer forma, termino reiterando os parabéns pelo trabalho realizado, os parabéns por permita-me dizer na primeira pessoa do singular, por me levantar questões, por me provocar. Parabéns pelo trabalho partilhados pelas suas orientadoras e, claro, também espero que possamos voltar a ter oportunidades para discutir e de certeza que a Isabel terá um percurso cheio de oportunidades para desenvolver e levar para a frente aquilo que faz com tanto entusiasmo e com tanta segurança. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, professora. Muito bonita a sua fala, professora, e é uma honra muito grande tê-la na banca e poder ouvir as suas observações, os seus questionamentos, que eu achei importantíssimos com relação ao papel da língua, não é? Em todas essas discussões tecnolinguageiras. Não é? É muito fácil falar de tecnopalavras pensando que são palavras dotadas de certas funções, não é? Tecnológicas, são palavras que possibilitam, são gestos, na verdade, não é? Gestos que possibilitam outros gestos, não é? Mas o contrário fica difícil de colocar. Pode chamar de tecno, sim, mas chamá-las de palavras é algo mais complicado porque interfere num outro sistema. Entendo bem o que quer dizer com isso e eu acho muito pertinente esta observação. Mas, Bel, você está com a palavra. Muito obrigada. Obrigada, professora Antônia. Maravilhosas as considerações. A gente fecha aqui essa quarta aula com muitas reflexões para o futuro breve. Que bom que a professora Mônica tocou nesse ponto aí, que foi o que eu achei, de fato, mais inquietador e para o qual eu não sei se eu tenho resposta, porque, de fato, é uma questão importante e difícil, mas que a gente tem mesmo que retomar. Anotei aqui algumas coisas, né? Achei muito importante que todos vocês mencionaram essa questão da expectativa com o capítulo 4 e, ao mesmo tempo, me mostraram qual é o caminho que eu tenho que seguir, deram a solução, isso é muito bom, que eu tenho que mostrar que ali eu dou perspectivas, né, e não, de fato, faço uma análise específica de cada mídia, por exemplo. Nas decisões metodológicas, né, a professora fez a relação com o que eu menciono lá nas decisões e com o que eu digo lá na página 11. Acho que tem tudo a ver com essa discussão que os professores mencionaram, de relacionar bem o que eu estou querendo fazer nesse capítulo 4, né, daquela observação dos fenômenos. Essa costura eu vou precisar refazer e agradeço a observação. A professora fez vários comentários interessantes sobre que muito do que eu trago ali já foi dito por outros autores, né? E a minha intenção não é negar isso, né? Mas dizer que qual a originalidade, talvez, é essa postura desses autores, né? Mas Bakhtin já falava sobre a interação como esse processo de construção de sentidos. Acho muito interessante ouvir, né, que o Broncat pensa nos limites da interação ligados ao texto. Não sei se a Mônica concorda, mas eu não sei se na LT a gente poderia dizer que sempre é assim. Eu acho que teríamos que ver interação por interação para saber se eles coincidem, né, esses limites. Mas a gente tem dito, desculpa interromper, a gente tem dito em linguística textual que não coincide. E eu tive a impressão de que a observação da Antônia era exatamente de que nem sempre coincide. E que ela, no grupo dela, já tinha chamado a atenção para essa afirmação do Broncat. Oi, Antônio. Sim, o que nós dizemos, o Broncat é muito claro, quando diz o texto não é uma unidade linguística, é uma unidade comunicativa, portanto abre e fecha com o contexto de comunicação. A questão que nós também nós discutimos muito isto, porque o texto tem
uma componente linguística, inevitavelmente, todos, mesmo os digitais, não é? Portanto, estas questões interagem também entre elas. Agora, se calhar, como a Mónica dizia há bocadinho, se calhar isto depende dos géneros. Em diferentes géneros, o que é que marca ou não a abertura e o fecho da interação? Às vezes há marcas mais explícitas, outras mais difusas, outras mais ambíguas, não é? E, portanto, isto se calhar acontece de formas variadas. Agora, a ideia de que o texto é comunicativo e, portanto, a abertura e o fecho é a abertura coincide com a interação. Para você, coincide com a interação? Para a gente, aqui no Brasil, vê um pouco diferente, porque a partir do momento em que... Aí eu concordo com o que você diz, Antônia, quando você afirma que isso não é essa ampliação, digamos assim, como quer dizer a Pavor, não é exclusivo do digital. Também não me parece que seja. Então, essa possibilidade de haver, por exemplo, dois gêneros que ocupam um mesmo espaço interacional, não é? Isso já existia em outras situações que não eram as digitais, não é? Mas isso só reforça o que a gente pensa dentro do contexto, que nem aquilo que a gente chama de interação talvez seja um evento maior, às vezes, do que o texto, porque a gente faz equivaler texto a um padrão genérico, não é? Então, todo texto precisa ter um padrão genérico, e nem sempre esse padrão genérico se fecha quando a comunicação ali termina. Às vezes você tem mais de um. Isso. Não é? Sim, são questões que funcionam em nebulosa, não é? De acordo, mas também funcionam em sentido de vai e vem, porque o que a Mónica estava agora a dizer, a interação, o texto pode não coincidir com a interação porque depende do género, mas também depende da noção de género ou do leque de géneros que estamos a usar. Certo. Não é? Okay. Portanto, isto provoca-se reciprocamente, interage. Sim. Outra questão também que a professora comentou sobre o quadro, né, em que eu trago todos os aspectos e se a mídia não deveria estar mais perto do suporte. Na verdade, eu nem pensei em aproximação ou distanciamento. Eu gostaria de mostrar que todos são importantes, uns mais, outros menos, dependendo da interação, mas todos precisam ser observados quando a gente estuda interação em contexto digital. Mídia e suporte estão muito, muito próximos, né? O próprio Bonini já mencionava isso. Mas a ideia não é percebê-los numa hierarquia, mas num contínuo. Eles se tocam, se relacionam uns com os outros, né? A ideia era mencionar isso, né? Que todos esses 4 aspectos aí, eles estão integrados, inclusive com outros que não foram mencionados aí, afinal esse quadro não é fechado, mas que se integram e precisam ser observados na interação. E a última questão, que eu acho que é o que a professora colocou, do que eu anotei aqui, essa questão de onde fica o linguístico, né? Aquilo que é mais estritamente do sistema. E eu achei a pergunta difícil, fiquei feliz que a Mônica interviu aí também, mas para esse trabalho, de fato, a gente não toca nessas questões, mas eu acho que a questão linguística vai estar sempre implicada, seja para revelar situações de referenciação, de intertextualidade, mas o foco do nosso trabalho era mostrar que não é só isso que é para observar, né? Que a gente deve ter uma dimensão mais ampla e observar também sistemas imagéticos, sonoro, né? Os graus de interatividade, os aspectos tecnológicos, mas acho que essa questão de onde fica, de fato, a língua, os elementos estritamente linguísticos, é algo para a gente pensar e refletir e deixar claro, né? Qual o lugar desses aspectos dentro dessa visão pós-dualista? É uma pergunta que eu vou deixar a professora para refletir em outras ocasiões. Não sei se eu tenho resposta. Isabel, eu também não tenho a resposta para a minha pergunta, portanto ficamos à vontade. Também não tenho a resposta e eu acho que é para pensarmos.
A questão também, só gostava de acrescentar isto, quando dizemos os estritamente linguísticos, na verdade eu não fico completamente convencida que sejam estritamente linguísticos, isto é, tudo aquilo que a Isabel mostra, provavelmente interage com o que chamamos estritamente linguístico e, portanto, deve haver alguma coisa que acontece. Agora, também não tenho a resposta, portanto, há muito trabalho para fazer para a frente, não há problema. É isso. Acho que dos pontos que a professora comentou, não sei se tem algum outro a mais para a gente discutir, mas... Muito obrigada. Isso, eu que agradeço, professora, e espero que a gente tenha momentos presenciais, quem sabe ainda esse ano, para conversar mais um pouco. Muito obrigada por tudo. Também agradeço muito